Deus. Irmãos, convido os irmãos a abrir comigo as vossas Bíblias no livro de Jonas. Livro de Jonas. Quem foi encontrando vai falando assim: amém, amém. Glória a Deus. Amém? Jonas capítulo 1, ali depois de Obadias, antes de Miqueias. Antes do livro de Zacarias. Jonas subiu algumas Bíblias. Ele sobe. Jonas é mais alto. Amém. Capítulo 1, versículo de número 8 até o 10. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém. Somente até aqui. Bom, o livro de Jonas, pode se sentar. Essa história é bastante conhecida de nós, mas tem várias peculiaridades se a gente for pegar nas entrelinhas. No começo fala que a palavra veio a Jonas para que ele fosse até Nínive pregar aquele povo o juízo, porque a malícia daquele povo tinha subido até Deus. E a palavra diz que ele se dispôs, mas não para ir para Nínive, e sim para fugir. E um pouco mais adiante fala que Jonas ele vai descendo. Primeiro ele desce lá até Jope, para ir para Tarsis. Depois, dentro do navio, ele desce até o porão. Aí ele está dormindo, se revolta ao mar, e aí aqueles homens começam a clamar aos seus deuses. E aí um deles desce e fala assim: meu, o que você está fazendo aí? Você está dormindo e o mar está revolto, cara. Quem é você? Por que esse mar está revolto? E aí Jonas fala. Só que o que acontece aqui? Quando Jonas ele decide não obedecer à voz do Senhor, ele perde a sua identidade. Porque Jonas, ele era profeta. E ele sabia que ele não tinha como escapar do Senhor. E muitas das vezes, nós, os eleitos, os chamados, os que dizemos ser cristãos, agimos como Jonas. Deus fala: olha, vai por este caminho, e a gente pega outro caminho. Mas Deus ele tinha algo para tratar com Jonas.
a gente tem que compreender qual que é, o porquê que Jonas, ele fugiu. A cidade de Nínive, ela era a capital da Síria, com cerca de 1.200 habitantes. E essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Ela adorava a outros deuses. E eles também eram sanguinários. Para vocês terem uma ideia, eles prendiam, escravizavam, matavam e expunham os órgãos em praça pública, as cabeças cortadas em praça pública. Eles pegavam os profetas de Deus e faziam isso. E Jonas, sabendo disso, ele endurece o coração dele. Ele fala: eu não vou para Nínive. Eu não vou para Nínive. Eu vou fugir da presença do Senhor. Vai que o Senhor esquece e coloca outro aí. Eu vou largar de mão. E nisso a gente tem que compreender tudo que Deus ele estava fazendo ali com Jonas. Porque muitas das vezes a gente é impiedoso. E Jonas ele estava com essa amargura. Ele estava pensativo acerca do que o Senhor tinha pedido para ele. E vamos continuar aqui. No capítulo 2, Jonas declara, já no ventre do grande peixe: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Em algumas traduções, Jonas, na sua oração que ele está fazendo ali, dentro do peixe, ele fala que ele se sente no Sheol. O Sheol nada mais é do que o lugar dos mortos para os judeus. Isso tudo nos mostra que obedecer a Deus é de extrema importância. Porque de repente Jonas, ele fala assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Neste momento, Jonas ele viu que a decisão que ele tinha escolhido não era a correta. Ele está ali falando com Deus, falando: Senhor, tente misericórdia de mim, porque eu quis ir para um lugar, mas nada se esconde da sua vista. Eu quis fugir e o Senhor me colocou no mais profundo. Porque eu desci no profundo do mar, depois desci no profundo do peixe. E aqui estou eu, clamando a ti. E aí sim, ele se dispõe a ir.
para Nínive. E aí o grande peixe vomita ele. E aí no capítulo 3 fala que ele ouve novamente a voz do Senhor e aí ele vai. No capítulo 3 fala assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde até ao menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisas alguma, nem se lhes der pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então Jonas ele chega a Nínive e ele proclama aquilo que Deus falou com ele sobre o juízo. Olha, vocês têm sido idólatras, vocês têm sido sanguinários, vocês são um povo cruel, vocês são um povo que não merece nenhuma misericórdia. E Deus manda aqui eu falar para vocês que daqui 40 dias vai vir o juízo e ele vai destruir esta cidade. Foi isso que Jonas foi levar até Nínive. E aqui muito me surpreende, porque um povo totalmente cego, um povo totalmente, eles se achavam autossuficientes, eles eram arrogantes. E de repente, esse povo temeu. A palavra chegou até o rei, e o rei falou assim: olha, vamos todo mundo fazer um jejum, vamos clamar a Deus, ao Deus verdadeiro, para ver se Ele tem misericórdia de nós. E assim foi durante 40 dias. E logo depois, E logo depois, Deus ele viu que aquele povo, ele realmente, ele se arrependeu em espírito e em verdade. E Deus ele muda de ideia. E ele fala: eu não vou mais trazer a morte sobre este povo, porque eles se arrependeram, porque eles me buscaram, porque eles clamaram, porque eles jejuaram. Isso subiu às minhas narinas como algo precioso, e eu não vou mais exterminar essa cidade. E no capítulo 4, Jonas ele fica furioso com Deus. Ele fala: está vendo aí, Senhor? Olha lá, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu saí da minha terra falando sobre isso, que o Senhor teria misericórdia desse povo, que a sua justiça não ia se cumprir sobre esse povo. E Deus, ele dá uma lição muito grande a Jonas. Ele faz crescer a árvore, em algumas traduções está árvore, em outras a bocoreira. E Jonas ele descansa ali. Deus faz crescer numa noite, na outra ele coloca uma lagarta, e no outro dia a árvore ela está completamente morta.
E no diálogo que Deus tem com Jonas, ele fala assim: Jonas, você nem plantou essa árvore, e você se compadece mais dessa árvore do que desse povo. Das pessoas dessa cidade são 1.200 almas que não sabem distinguir a direita da esquerda. Irmãos, é muito bonito todo o capítulo 4. E Deus, Ele mostra o amor para com Jonas, o amor para com Nínive e a sua misericórdia. E aí eu escrevi alguns pontos aqui. Primeiro, eu vejo que Deus, Ele poderia sim simplesmente ter matado Jonas. Se ele não obedeceu, manda o outro. Não me faltam profetas, mas ele tinha algo a tratar com Jonas. E muitas das vezes a gente tem que compreender que Deus, Ele tem algo para tratar comigo, conosco, com o nosso coração. Às vezes Deus, Ele quer que a gente perdoe. E é extremamente difícil perdoar aqueles que ferem o teu povo, assim como foi com Jonas. Ele olhava para aquele povo e falava assim: esse povo, ele fere o meu povo, ele mata o meu povo, ele persegue o meu povo. E trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes as pessoas, elas nos ferem. E não é só uma, duas, 3 vezes não. Ao longo da vida são muitas vezes que isso acontece. E aí Deus fala para Jonas assim: olha, esse povo, ele é precioso, eu preciso perdoar eles, porque eles se arrependeram. Muitas das vezes Deus requer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, um perdão. Meu Deus. Às vezes a gente enxerga uma pessoa e a gente acha que não tem mais jeito para aquela pessoa. A gente fala: meu, esse aí não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito. Mas qual que é o meu dever como cristão? É julgar essa pessoa ou é ter misericórdia pela vida dela? Poxa, mas eu já falei para ela de Deus, quantas e quantas vezes eu já falei e ela não me escuta. Irmãos, quantas e quantas vezes não foi eu e você que não escutou? Meu Deus! Quantas e quantas vezes alguém não chegou em mim e em você e falou de Deus e a gente não deu crédito? Meu Deus! E se a gente tivesse morrido, a gente ia para o inferno. Mas Deus, Ele teve misericórdia da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque alguém foi lá e insistiu na minha e na sua vida. E quando a gente pede perdão para alguém ou libera um perdão, a gente só tem a ganhar. Esquece essa coisa de que não tem mais jeito para aquela alma. Esquece isso. Ora pela vida dela. Ora, você já falou
ela não creu, ora pela vida dela. Deus vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, esse povo era um povo cruel, terrível, e Deus fez na vida deles. Por que Ele não pode fazer com o seu filho, com a sua filha, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha parentela? Como cristão, a gente tem que buscar almas. A gente não pode se esquecer nunca disso. O principal fundamento que eu carrego comigo como cristão é o grande amor de Deus e aquilo que eu preciso fazer, que é buscar almas. É falar de Deus para aquelas almas que estão marginalizadas. E eu sempre falo isso, eu nunca vou me cansar de falar. Falar de Deus para quem já é de Deus é lindo, é maravilhoso. Estamos todos em comunhão, estamos todos compreendendo essa palavra. Mas falar de Deus para aqueles que ainda estão nesse mundo perecendo, estão subjugados por demônios, estão escravizados no vício. É isso que a igreja tem que buscar. São almas. Não é o falar bonito, não é o cantar bonito, não é o se vestir bem. É pregar o Evangelho. É falar de Deus para as pessoas. E aqui foi falado ontem muito sobre o ID, né? Sobre o propósito. E a gente tem que sair mais fortalecido com tudo que já foi pregado neste altar, nesses 12 dias. A gente tem que sair com posse de vitória de cada palavra. Irmãos, Deus é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso. Sabe o que Jesus fala lá em João 10:10? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus, Ele quer o melhor para mim e para a sua vida. Jesus, Ele quer nos ver bem. Jesus, Ele quer que tenhamos coisas boas, que gozemos do melhor dessa terra. Mas o mais importante é fazer o seu querer, é obedecer, é colocar sobre todas as coisas sempre o querer de Deus. Porque quando a gente não coloca o querer de Deus em primeiro plano, nós nos distanciamos de Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quando nos afastamos de Deus, de certa forma, estamos pecando, porque não estamos fazendo aquilo que Deus nos comissionou. E não adianta fugir. Se Deus te levantou, Ele te levantou. Só que é assim, Deus, Ele tem misericórdia até certo ponto. Não extrapole da misericórdia de Deus. Jonas pagou para ver. Deus teve misericórdia. E também no capítulo 1 fala que quando aqueles homens souberam quem era Jonas, sabe o que eles fizeram? Eles ofereceram sacrifício a Deus. Eles temeram a Deus. Eles fizeram voto a Deus. Mesmo no erro de Jonas, as pessoas enxergaram Deus e falaram: misericórdia. E quando a tempestade passou, provavelmente aqueles homens
foram ali, conheceram o Deus de verdade, que eles estavam clamando para outros deuses. Os outros deuses não faziam nada. Eles falam: homem, o que você fez? Você é profeta. Cada um de nós somos profetas, somos profetisas na mão do Senhor. Deus, Ele não traz você ao conhecimento da verdade somente para te libertar, mas Ele te traz ao conhecimento da verdade para te aperfeiçoar, para te limpar, para fazer com que você venha crescer a cada dia, degrau por degrau, e para que isso que você está aprendendo, você possa falar amanhã na sua escola, no seu serviço. É isso que Deus quer de nós. A gente não pode se esconder. Nós estamos num tempo em que nós não podemos mais nos esconder. Estamos aí à beira de uma guerra. Estamos à beira de uma guerra. E a gente sabe que muitas e muitas coisas estão por vir. A Bíblia diz que chegará um tempo que talvez não teremos mais essa palavra aqui. E aí? Como ficará a minha fé? Como ficará a sua fé? E às vezes a gente faz planos e planos, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui um minuto. Não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. A gente tem que parar de achar que isso vai ser algo que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos. E se for agora? E se for daqui 5 minutos? Ninguém sabe. Os apóstolos, eles tinham um temor tão grande, e uma obediência tão grande, um amor tão grande, que eles achavam que Jesus, ele iria voltar no tempo deles. Eles tinham plena convicção de que eles seriam arrebatados. E a Bíblia e a igreja hoje já não tem mais esse temor, já não tem mais, de certa forma, esse medo, essa urgência. Os valores estão sendo perdidos. Mas se verdadeiramente nós acreditamos que Deus, Ele está falando conosco, Ele tem feito coisas em nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores, nós já não merecíamos o sacrifício de Cristo, porque éramos pecadores. Irmãos, é muito sério, é algo urgente. A gente tem que parar e refletir. Mas na época do meu bisavô falavam isso, na época do meu avô, da minha mãe, e Jesus não voltou. Irmãos, vejam bem, é melhor a gente estar posicionado do que a gente estar disperso. Porque quando a gente está disperso, a gente morre. Quando a gente está posicionado numa guerra, a gente está preparado para tudo aquilo que está por vir. Então, podemos passar pelo arrebatamento em vida? Podemos. Pode ser em morte? Pode ser também.
Não sabemos, mas sabemos que vai chegar aquele grande dia. Então, que sejamos posicionados, para que se Jesus voltar hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, eu e você suba, e a gente não fique não. Porque muitas das vezes a gente fala, não, eu sou cristão, e a gente não dá exemplo, e a gente não busca ter uma vida com Deus. A gente precisa buscar cada dia mais nos colocar na posição, parar de achar que ainda é tempo de ficar com picuinha. Não, é tempo de nos unirmos, de buscarmos a cada dia mais Deus. E o que tiver que vir, virá, e Ele fará grandemente em nossas vidas. Então, eu encerro aqui, que essa palavra ela possa fazer você refletir. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra também de amor, é uma palavra de ensinamento, é uma palavra a qual Deus mostra a sua misericórdia. Amém? Se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver que Deus não foi só essa vez que Ele foi ter com o povo de Nínive, mas no tempo de Jonas foi isso que aconteceu. O que veio depois foi porque eles fugiram do que eles tinham conquistado no tempo de Jonas. Que a gente possa ser, que a gente já é, na verdade, mas que a gente possa continuar na posição, porque lá na frente fala que os ninivitas, eles voltaram. Que a gente possa ser do povo que não retrocede, mas que segue em frente. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Correção. A Bíblia diz que Deus, como Pai, Ele corrige os filhos que somos nós a quem Ele ama. No livro de Jonas, ele acaba com uma pergunta de Deus, uma interrogação. Ou seja, Deus deixa no ar. Jonas, o único profeta na Bíblia que eu vi que foi fazer algo para Deus, fez. Depois que fez, não gostou do que fez. Vai entender isso. É da gente pensar, né? Será que a gente está fazendo, está gostando do que está fazendo, ou está fazendo porque Deus está mandando? Então vamos pensar direitinho. É melhor a gente fazer com alegria, dar a nossa vida. O apóstolo Paulo certa feita disse, né? Me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Então que a gente possa fazer isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, queridos? Com esta palavra, pastor João Germano. Glória a Deus.